E aí, gente, beleza? Leonardo aqui novamente, depois de alguns dias aí meio parado, né? Quebrando meio que a rotina aqui que eu tava querendo me colocar aqui para as leituras, né? Fiquei uns dias aí sem postar nada em função de correria do dia a dia, de trabalho, né? Essas coisas e tal, mas enfim, faz parte, né? Enfim, gente, continuando aqui a leitura, talvez eu vá fazer alguma. Eu tava pensando em fazer alguns dias, de repente, ler dois capítulos no mesmo dia e tal. Eu vou vendo, né? Porque a questão também do tempo aqui, como eu sempre comento, que a ideia é colocar um limite, né? Fazer uma síntese, não deixar, procurar não deixar, né? Os vídeos muito compridos, que talvez não, né, seja um pouco complicado de reter alguma informação, né? Então, talvez eu oscile aí um ou dois capítulos, né? E, enfim, né? Mas de repente eu acho que talvez seja mais interessante focar em um único capítulo. Mas vamos lá, né? Enfim, aqui eu fiz a leitura do capítulo 7, né? E fundamentalmente ele fala, né, desse processo, né? De Deus ali ordenando, né? Orientando, né? Noé a juntar a família, né? Junto com os animais, né, da terra para dentro da arca, né? E aí ele fala sobre esse processo, né? Como fundamentalmente ele fala como que foi esse processo, né? Deles terem entrado na arca lá com a família e tal, juntou os animais. E ele fala, né? Que ficou lá, né? Tipo, o tempo, né? Que se levou, né? Né, de chuva, né? Coisa de uma coisa que eu achei bacana aqui nos comentários é que Noé, tipo, ele levou 120 anos para construir a arca, né? E nesse tempo ele ficava ali orientando as pessoas, né? Oh, se orientem, né? Ali, tipo, revejam, né? A sua né, postura, né? Esse tipo de coisa, né? E o que me faz, né, voltar um pouco para a reflexão que eu acho que eu já comentei, né, nos vídeos anteriores, né? Que é uma coisa que até que meio que recorrente, né, na Bíblia, se a gente for parar para ver, né? Essa ideia, não vou me lembrar exatamente aqui nos pontos que se relata isso, mas que fala, né? Que esse mundo jaz no maligno, né? Essas coisas e tal, a natureza humana é má, esse tipo de coisa, né? É muito recorrente na Bíblia, né? E a gente, né? Se fala muito assim, a gente vê isso de fato, né? Na natureza humana, ó, e se relata isso, né? Que a ideia, né? Que dessa parte, né? Da jornada de Noé seria muito ligada a isso, né? Essa ideia de Deus fazer uma purificação na Terra, porque estava demais, então, né, ele resolveu fazer uma limpa geral e deixar só o que estava ali bom, né? Que no caso ali seria, né, Noé, né? Então ele faz aquela limpa ali no planeta para dar um restart, vamos dizer assim, né? E eu me lembro quando eu era mais novo, esse tipo de reflexão para mim era uma coisa assim. Eu olhava com algum interesse, né, esse tipo de reflexão, assim, né? A gente, até é bacana, né, a gente vê esse mesmo tipo de padrão também, né, em outras doutrinas religiosas, né? Se fala também sobre isso, né? Essa ideia é relatado, né, dilúvios também, né, em outras religiões, né, coisas do... E é recorrente, né, essa ideia, né, de purificação, né? Então a gente vê que é muito da nossa natureza, né? Ter essa coisa, né? De reconhecer realmente que tem, né? Muita maldade no mundo aí e às vezes, né? Às vezes as coisas vão para um nível que às vezes é preciso dar um restart aí, né? Na coisa toda, né? Uh, eu confesso que assim, eu não conheço com profundidade toda a temática, né, do Apocalipse, né, mas em algum momento aqui nas minhas leituras, né, no caso aqui estou no Pentateuco, né, mas vai demorar um tempo até chegar nessas partes, mas é comum também, né, assim, né, como, né, a passagem aqui de Noé, nessa questão de se ter uma profecia, né, sobre algo que vai para vir e de repente ali, né, ocorre né, a gente vê tal, né? Desculpa aqui um errinho
meio que faz parte aqui, mas para não perder o vídeo aqui, vamos continuando, né? Mas enfim, como eu estava comentando, né? A gente vê esse padrão, né, acontecer, né, premonitório, né, das coisas, né? E a gente vê muito isso, muita, é um, a gente encara como um fenômeno espiritual, mas a gente percebe que isso são coisas que a gente não entende, né, na vida, vamos colocar assim, né? Esses fenômenos premonitórios muito relatados, né, na Bíblia, mas a gente vê, né, de uma forma tratada muito mais natural, de repente em outras linhas espirituais, né, do, sei lá, espiritismo mesmo, né, com os médiuns, né, essa relação de, de previsão, de sonhos premonitórios, né, enfim, né, a gente vê muito mais natural em outras religiões, mas a gente vê muito claramente relatado realmente assim, né, nos livros, né, bíblicos, né, e de repente talvez a minha percepção é que talvez as pessoas não se relacionam com esse tipo de temática de uma maneira natural, né? Acho que até se evita falar nisso, né? Tipo, não vamos falar sobre isso não, isso aí é para quem entende, sei lá, tal. Mas a gente vê isso documentado, relatado, né? Na Bíblia, né? Então eu acho bacana, né, essa passagem aqui acho que sempre para reforçar, né, como eu estava falando, quando eu era mais novo, quando eu via, né, que eu ia na missa lá, né, todo domingo, né, eu até me lembro de um padre que eu gostava muito, que ele procurava falar muito sobre a lição metafórica né, do olhar metafórico de olhar para esses tipos de passagens, né, de lição, no sentido de a gente poder olhar e aprender algo no sentido de a gente não repetir as coisas que se aconteceram no passado, para a gente aprender com o que aconteceu no passado, para a gente não repetir, né? Ficou, acho que essa mensagem, né, bacana, que eu acho que tem muita verdade nisso, né? Independente de como eu estava comentando aqui sobre essas relações assim que a gente tem muito profética, né, com Bíblia, com coisas assim até que tá para vir acontecer, né, no próprio judaísmo mesmo, né, eles veem como, né, esperam, né, o Messias, né, e a gente entende Jesus Cristo como esse Messias que já veio, né. Então é muito íntimo, é muito forte nessa relação que a gente tem com essas profecias, né, mas que talvez a impressão que eu tenho é que de repente a sociedade de modo geral meio que se desconectou disso, ou trata isso como uma coisa meio que coloca panos quentes ou não mexe com esse tipo de assunto, né? Então, mas eu acho bacana, né, a mensagem metafórica que, né, de se passar isso, né, de se preparar, de ter atenção, né? Cristo mesmo passou muitas informações sobre isso, né? Nessa questão aí dos fins dos tempos, né? De se preparar, de coisa do gênero, né? E, enfim, eu acho que isso que me veio mais forte, assim, para né, relatar aqui sobre o capítulo 7 aqui do Gênesis, né? E, enfim, gente, mais uma retomada aqui para esses vídeos aqui, esses áudios aqui, que eu, sinceramente, eu tenho curtido, né? Aqui, usar esse espaço aqui para falar um pouco sobre isso, que é um tema que me interessa muito. E é isso aí, né? Sem me delongar muito aí, vamos para os próximos capítulos e até o próximo vídeo, áudio aí. E fique com Deus e obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.